Boa noite a todos. Em nome da coordenação do curso de Medicina, nós vamos dar início à segunda sessão anátomo-clínica, dentro dessa programação que foi feita a partir desse ano de 2018, uma programação que foi elaborada também em comemoração aos 50 anos da escola, mas principalmente para que nós pudéssemos retomar algumas das práticas que nós consideramos muito importantes na formação dos nossos alunos, dos internos e dos residentes. Agradeço aqui a presença de todos, a presença dos professores, a presença dos alunos, registro a presença do professor Flávio Cataoca, diretor da escola, e, como eu falei na apresentação inicial, no mês passado, gostaria de pedir a todos os professores e alunos que divulgassem para os nossos colegas a importância da participação de todos esses nossos integrantes dessa comunidade EMESCAM, porque todos nós, sem dúvida nenhuma, a cada sessão nós saímos melhores do que chegamos, saímos gratificados com as discussões aqui feitas. Por isso, eu acredito que é extremamente importante, na formação profissional, que a gente possa dar continuidade de uma forma bastante segura a esse processo de discussões clínicas, em todos os níveis e abrangendo todas as áreas do complexo universo da medicina. Todos nós sairemos gratificados e, certamente, aquelas discussões e as conclusões que forem tiradas desses eventos, certamente nos ajudarão no dia a dia com os nossos pacientes. Eu vou chamar inicialmente para uma primeira apresentação, dar início a essa apresentação de hoje, a aluna do 8º período, Bárbara Blanco de Moura Magalhães. Boa noite, obrigada pela apresentação, doutor Luiz Renato. Eu, primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês e parabenizar tanto a instituição quanto os docentes, doutor Flávio, doutor Luiz Renato, por terem implementado essa ferramenta pedagógica que vem a crescer muito a nós acadêmicos, internos e residentes. Então, eu vou dar início à segunda sessão anátomo-clínica e vou começar pela anamnese que foi realizada da admissão da paciente, que foi disponibilizada previamente no site da EMESCAM também. Então, a identificação. SFS, 44 anos, sexo feminino, parda, do lar, casada. A paciente é natural de Colatina e atualmente reside em Vitória, Espírito Santo. A queixa principal dela foi exame de rotina. Vou explicar melhor, descrevendo a história da doença atual. A paciente é uma paciente que inicialmente veio por uma queixa de litíase calculose renal, investigação de calculose renal. Ela compareceu assintomática para a realização de uma tomografia para esclarecer a litíase previamente vista em ultrassonografia. Ela relatou dispneia no último ano e edema de tornozelos há 6 meses. Quando ela foi realizada essa tomografia, além de confirmar a litíase, foi visto um volumoso derrame pericárdico. A história pessoal fisiológica. A paciente possui 2 filhos, um foi via parto vaginal e outro cesárea, e hábito intestinal normal, segundo ela. A história pessoal patológica. Ela nega qualquer comorbidade, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, nega alergias e hemotransfusões, e diz ser portadora de psoríase vulgar. História familiar. A mãe dela é hipertensa e possui hipotireoidismo. O pai, já falecido, era hipertenso e faleceu após um acidente vascular cerebral. E os filhos são rígidos. A história psicossocial. A paciente mora numa casa de alvenaria, que possui saneamento básico, nega etilismo, tabagismo e uso de qualquer droga e relata hábitos de vida saudáveis. No exame físico que foi realizado na admissão, a paciente possui altura de 1,57 m, peso de 51 kg e IMC de 20, circunferência abdominal de 76 centímetros. O exame físico geral estava normal, a única alteração eram as lesões de pele por conta da psoríase. No exame cardiovascular, o ritmo cardíaco estava regular em 2 tempos, as bulhas estavam normofonéticas, sem sopros.
a frequência cardíaca estava de 72 batimentos por minuto e a pressão arterial sistêmica estava de 120 por 70 milímetros de mercúrio. No exame físico do aparelho respiratório, o murmúrio vesicular era fisiológico, sem ruídos adventícios, a paciente estava eupneica em ar ambiente e a saturação de 98%. O abdômen não tinha nenhuma alteração, estava flácido, indolor, ruídos hidroaéreos presentes, não tinha nenhuma visceromegalia. E quanto aos membros inferiores, tinha o discreto edema de uma cruz em 4 e as panturrilhas estavam livres. Agora eu queria convidar a doutora Karina para descrever as lesões de pele da paciente. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Essa paciente, na verdade, não é acompanhada pela gente do serviço. Ela segue um acompanhamento no Hospital das Clínicas. Ela tem a psoríase há 20 anos, mais ou menos, com períodos de melhora e piora. Tá? Houve piora do quadro importante na época das gestações. E ali na imagem a gente vê placas, né, eritematosas, pouco descamativas, já que já é um quadro bem crônico da doença. Essa paciente já fez uso de medicação tópica, e a droga de eleição é corticoide tópico. No momento, ela... Você passa a outra foto para mim? Ela tem... Tinha que escurecer um pouquinho a sala. Tem um pouco mais de descamação e um pouco... porque aqui não está dando para ver muito bem. Um pouco mais de descamação... desculpa. E essa paciente está previsto para ela tratamento oral, já que ela tem uma forma de psoríase em grande placa, mas ainda com uso ainda de imunossupressor. E eles estão propondo para ela o uso de metrexate, mas ela ainda não iniciou o uso. Ela estava em uso apenas de medicação tópica e também nunca fez fototerapia. Então, basicamente, são grandes placas eritematosas com pouca descamação, difusas por todo o corpo. Não tem acometimento do couro cabeludo, nem de palmo plantar. Eu queria chamar o doutor Cristiano para discorrer sobre os exames de imagem que foram feitos na paciente. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar de novo a instituição pela nova realização dessa aula, né, que a gente continue sempre vindo aqui discutir esses casos bem interessantes, né? Nesse caso aqui, o achado de imagem foi mais um achado ocasional, né? O paciente veio para fazer uma toma de abdômen e, normalmente, para fazer a toma de abdômen, a gente começa os cortes, inicia a visualização pegando a base do tórax, né? E corta até a região da pelve. E o que chegou bem marcado aqui nessas imagens, realmente é a grande quantidade de líquido que a gente consegue visualizar, né, no interior do saco pericárdico, né, com essa densidade aqui, seria esse achado aqui em volta do coração, fica muito mais fácil de ver, porque foi utilizado o contraste endovenoso, então o coração se realçou pelo contraste, os vasos se realçaram pelo contraste, e o líquido que está no espaço pericárdico, né, ele ficou destacado, ficou fácil de ver. Né? Normalmente, quando está um exame sem contraste, a densidade do coração é muito próxima da do líquido, e, às vezes, fica mais difícil de se visualizar, mascara um pouco esse diagnóstico. Aqui ficou bem claro, né, e realmente chama atenção o destacado derrame pericárdico evidente, né, nesses cortes aqui do abdômen. Tá? Chama atenção também que não houve nenhum realce importante, nenhuma área de espessamento do saco pericárdico, nem dentro do coração, né, que poderia ser um sinal de alguma complicação, de um processo infeccioso ali, né, ou de um quadro de um tumor, por exemplo. Né? Nesse caso, parece um derrame pericárdico simples, tá, visualizado nessa tomografia. Aqui um corte mostrando isso de maneira clara. Né? A gente vê que o coração ou o espaço da área cardíaca ocupa mais da metade do tórax. A gente vai ver nas imagens pelo raio-x, que é exatamente isso que chama atenção. Na tomografia, a gente tem mais detalhes e consegue ver que o espaço que a gente vai ver, a opacidade que a gente vai ver no raio-x, na verdade, é dado por coração e por grande quantidade de líquido ao redor. Aqui, então, a imagem do raio-x, né? O que chama atenção realmente é um grande aumento da área cardíaca, né, nesse exame. Isso aqui é importante a gente levar em consideração, sempre, se possível, fazer 2 incidências, né, porque algumas situações, algumas lesões de mediastino, algumas imagens
ao lado do pericárdico, né, também podem mascarar e podem dar como se fosse um aumento do coração. Né? Quando a gente faz o perfil, por exemplo, às vezes a gente vê que é uma lesão de mediastino e não uma lesão propriamente do coração. Por isso que, normalmente, a gente sugere, até na análise inicial, fazer sempre o PA e perfil, que a gente vai ter mais certeza de que realmente esse é um aumento do coração e não uma outra patologia, uma outra massa. Né? Mas chama a atenção esse aumento bem importante. Da forma de a gente avaliar, seria ver que o coração ele ocupa mais do que a metade, né, da espessura do tórax. A gente vai ter, então, um aumento da área cardíaca, e aqui fica bem claro. E chama atenção também que esse paciente, como foi até um achado, a gente não vê outras áreas de complicação, como o espessamento, né, dos hilos, aumento da vascularização, né, que seriam sinais de hipertensão pulmonar e tudo, quando a gente tem já uma patologia mais instalada. O resto do mediastino está de aspecto normal, né, e muitas vezes, até no passado, se falava muito, a imagem do raio-x num derrame pericárdico seria aquele coração em moranga, né, como se fosse um grande container de água, né, que ele ficaria mais grosso aqui embaixo, o resto mediastino estando normal, né, daria essa imagem, sinal do coração em moranga, que a gente, nesse caso, né, chama bastante essa atenção. Aqui a visualização do perfil, né, complementando, como eu falei, o diagnóstico. É bem interessante a gente olhar que realmente no perfil a área do coração está aumentada, ela encosta quase aqui, né, na curvatura aqui da coluna, né, então chama atenção que sugere que isso aqui realmente é do coração e não de outras, né, patologias. Eu trouxe até, não sei se no final a gente vai conseguir, uma apresentação mostrando alguns outros casos, né, e um caso que eu tenho muito bonito, que olhando no PA aparece realmente uma área cardíaca aumentada, e no perfil a gente vê que é outra patologia. Mas aqui no raio-x, né, o diagnóstico diferencial poderia ser uma miocardiopatia, né, que no raio-x poderia também dar um aumento da área cardíaca desse jeito, tá? Um sinal bem interessante. Para complementar, geralmente o derrame pericárdio pode ser dado, né, o diagnóstico, ou é melhor para se visualizar, um ecocardiograma. Não sei se... Eu queria convidar o Dr. Renato Serpa para falar sobre o ecocardiograma realizado na paciente. Bom, gente, boa noite. Uma imagem estática, né, de um eco transtorácico, mostrando um volumoso derrame pericárdico, comprometendo a parede anterior, a parede posterior do coração. É uma imagem que está estática, então não dá para a gente afirmar, mas parece ter um pouquinho de colabamento do lado esquerdo, que é um sinal muito sensível, mas pouco específico de tamponamento cardíaco. Né? A gente dá muito mais importância ao colabamento do átrio direito e das cavidades ventriculares, mas chama a atenção o volume do derrame pericárdico comprometendo ele está realmente envolvendo toda a superfície do coração, anterior, lateral, inferior e posterior. Né? Deixa eu ver agora, tem uma imagem aqui. A gente vê realmente o derrame pericárdico bem volumoso. Vendo uma imagem hiporrefringente ao redor de todo o coração, e o coração realmente está nadando nesse líquido, né? É bastante sugestivo. A gente tem uma imagem, né, descrita, a imagem de um coração dançante, o swinging heart, o coração nadando, né? Agora, não me chama a atenção, eu não vejo colabamento de cavidades. Aqui não são os melhores cortes para a gente ver o colabamento de cavidade, mas eu não consigo enxergar isso aqui. Vamos lá, e os dados métricos do ecocardiograma, mostrando uma aorta de tamanho normal, um ato esquerdo de tamanho normal, ventrículo direito e esquerdo também de tamanhos normais, não há hipertrofia ventricular, função ventricular esquerda preservada, índice de massa, tudo preservado, relação EA também está ok. Válvula mitral sem alterações significativas, assim como as demais válvulas. E ele quantificou um derrame pericárdico importante, com a veia cava norma distendida, em colabamento respiratório maior que 50%, com uma variação respiratória na válvula tricúspide de 26%. Então, bastante sugestivo realmente de algum comprometimento
algum comprometimento hemodinâmico desse derrame pericárdico volumoso, com a função ventricular preservada, em movimento paradoxal do septo, que é bastante significativo. Esse paciente tinha bloqueio de ramo esquerdo, não? Não. Tá. Nós temos o eletro dele? Depois? Então, acho que a descrição do eco é aquilo que eu falei mesmo, é um volumoso derrame pericárdico, pegando toda a superfície cardíaca. Não vi sinais de tamponamento, apesar daquela imagem estática inicial mostrando uma sugestão de colabamento do átrio esquerdo, mas volto a insistir, colabamento de átrio esquerdo a gente não é tão valorizável. E o coração realmente boiando, né, no líquido. Seria interessante ver o eletro. Eu esperaria no eletro uma baixa voltagem, e se tivesse alternância elétrica, seria um sinal eletrocardiográfico do swinging heart, né? Seria a alternância elétrica. Cada batimento, cada ciclo elétrico do coração, ele teria um direcionamento vetorial. Isso significa que o coração, realmente, a cada ciclo, ele está se movimentando de forma significativa. Obrigada, doutor Renato. Eu queria convidar o acadêmico Renan Correia, do 10º período, para começar a elucidar as hipóteses diagnósticas desse caso. Boa noite. Então, seguindo aqui mais para a parte da discussão, a gente elencou algumas hipóteses diagnósticas para esse caso. A gente pegou uma referência que está aqui, esse artigo, para basear a nossa discussão sobre as principais causas de derrame pericárdico. Dentre elas são várias, como aqui está listado, tem causas infecciosas, bacterianas, fúngicas, existem de várias causas não infecciosas, mas nós não vamos discutir todas elas, apenas aquelas que julgamos ser mais pertinentes para o caso. Nessa outra referência aqui, a gente consegue ver esse diagrama que mostra, como eu disse, né, as causas infecciosas, causas neoplásicas, existem causas metabólicas, reumatológicas e as causas cardiológicas que podem levar ao nosso diagnóstico, que é de um derrame pericárdico. Além disso, existem outras causas que não entram nessas categorias aqui. Então, das causas infecciosas, que são bastante importantes, a gente deve citar a tuberculose, que é uma causa comum em nosso meio, né? No Brasil, a tuberculose é uma doença bastante prevalente, que pode cursar com um derrame pericárdico. A gente tem que lembrar que é uma doença que tem uma expressão maior devido aos casos de HIV. Isso leva a uma maior incidência de tuberculose, mas mesmo o paciente que não tem HIV pode vir a ter tuberculose devido a isso, o derrame pericárdico. Os sintomas comuns que a gente encontraria num caso de tuberculose seriam febre, dispneia, dor precordial, nas proporções aqui listadas, segundo um artigo que a gente se baseou. O principal mecanismo seria por acometimento dos linfonodos mediastinais, que seria um foco para o acometimento pericárdico. Essa apresentação pode ocorrer em até 5% dos pacientes. Os vírus Coxsackie, que são uma causa comum também de derrame pericárdico, eles são divididos em 2 grupos, de 29 sorotipos. Aqui, para a gente, o mais importante seria o grupo B, que pode causar várias sintomatologias e patologias, dentre elas herpangina, pleurodínia, miopericardite, pancreatite e hepatite. É uma causa comum de miocardite e, geralmente, a gente encontra, nesses casos, que a paciente refere um quadro anterior de infecção de vias aéreas superiores. Aqui, para representar de um outro artigo que a gente selecionou, uma imagem de uma miopericardite causada pelos vírus Coxsackie, na qual a gente pode perceber a presença de inflamação pelo hipersinal nessa ressonância e a presença de derrame pericárdico. A doença de Chagas
surge aqui na nossa discussão, não tanto pelo derrame, mas mais pela cardiomegalia que se evidencia no raio-x que a paciente realizou. A cardiomegalia é um diagnóstico diferencial importante para a doença de Chagas. Essa doença foi descrita por Carlos Chagas em 1909. Ela tem uma fisiopatologia um pouco diferente, porque ela comete mais o tecido cardíaco que o pericárdio. Existem alterações de imagem e alterações eletrocardiográficas, principalmente nas fases mais avançadas, como bloqueio de ramo direito, bloqueio divisional antero-superior. Mas o que é mais importante é a história epidemiológica, que para a nossa paciente não justificaria. Dentre as causas reumatológicas, existem várias, como artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, mas para a nossa discussão ficou mais interessante falar do lúpus eritematoso sistêmico, que, no nosso caso, o que bate com a nossa discussão é que existe uma maior proporção em mulheres. É uma doença autoimune, então, até pelo fato dessa paciente apresentar lesões de psoríase, faz a gente pensar num diagnóstico como esse. É uma doença multissistêmica que acomete vários órgãos. Não caberia aqui discutir todos eles, mas uma apresentação importante é a serosite, que poderia justificar o derrame pericárdico. Aqui, para representar de um outro artigo, um outro caso de uma paciente que apresentou um derrame pericárdico, e aqui, no caso, um derrame pleural também à direita, num caso de lúpus eritematoso sistêmico. Existem as causas cardiológicas, são algumas listadas a complicações pós-infarto agudo do miocárdio, trauma e insuficiência cardíaca congestiva. No caso, a nossa paciente não referiu qualquer história de trauma, não tinha clínica para infarto, nem para insuficiência cardíaca congestiva, que seriam sinais de congestão, né? Como turgência jugular, hepatomegalia, nenhum desses. Ela se apresentava principalmente assintomática. Caso houvesse a ocorrência de um tamponamento cardíaco, a gente esperaria talvez encontrar a tríade de Beck, que é representada pelo abafamento de bulha, hipotensão e turgência jugular, ou mesmo o pulso paradoxal, que foi descrito em 1873 por Kussmaul, que se manifesta uma queda na pressão sistólica de pelo menos 10 milímetros de mercúrio após inspiração profunda. Chamo agora o acadêmico Tiago, 12º período, para dar seguimento. Boa noite. Dando seguimento à fala do Renan, se a gente for pensar agora no paciente oncológico, quais seriam as causas que poderiam levar a um derrame pericárdico? Das causas que a gente elucidou, que buscamos nos artigos, nós observamos que as metástases, tipicamente do câncer de pulmão e de mama, por via tanto linfática quanto hematogênica, seriam responsáveis por essa apresentação com derrame pericárdico nesses pacientes. Além disso, a gente tem que lembrar também dos linfomas. Cerca de 5% dos pacientes com linfoma de Hodgkin podem cursar com derrame pericárdico, tanto por um acometimento metastático, quanto pelo fato de eles apresentarem uma linfonodomegalia que pode comprometer a drenagem linfática dessa região do pericárdio. Buscando causas de neoplasias primárias dessa topografia cardíaca, nós encontramos o mesotelioma pericárdico, que seria uma causa rara que pode cursar com derrame pericárdico, tipicamente um paciente que tem em torno de 50 a 70 anos, e que além da presença de dispneia, que foi um achado que nossa paciente teve, que nós descrevemos no caso clínico, essa paciente apresenta febre, dor torácica, palpitação, outros sintomas. Só para ilustrar como seria o achado de imagem desse mesotelioma. A gente pode observar um pericárdio aqui com um aspecto nodular, sendo a maior nodulação apontada aqui pela seta preta, e o derrame pericárdico envolvendo essa região. Outras causas que poderiam justificar o derrame pericárdico volumoso nessa paciente seria o hipotireoidismo, que pode cursar com derrame pericárdico volumoso em pacientes ainda oligossintomáticas. Pacientes que têm alguma doença de base que cursam com hipoalbuminemia. Se a gente lembrar no paciente renal crônico em estágio avançado, a uremia pode ser responsável
por essa apresentação desse derrame pericárdico. E muitos pacientes, mesmo após extensa investigação, não se consegue elucidar uma causa responsável por esse derrame. Eles são classificados como derrame pericárdico idiopático. Então, essa paciente foi submetida a multi-exames de imagens para tentar elucidar uma causa diagnóstica. Nós prosseguimos a investigação com exames laboratoriais. A gente pode observar aqui no hemograma dela que ela não tem uma anemia, a gente observa uma hemoglobina de 13, a gente observa um VCM um pouco aumentado, mas nada que nos leve direcionando a alguma causa específica. O nível de plaquetas estão normais, o leucograma está normal, a gente não vê um leucograma sugestivo, por exemplo, de uma infecção bacteriana que cursaria com uma bastonemia. Eu ressalto ainda que quando a gente observar as provas inflamatórias, o PCR dela está um pouquinho aumentado, cerca de 7,4, só que esse valor, ainda que discretamente aumentado, não me levaria a pensar em uma causa infecciosa ou reumatológica ou neoplásica, que esses estágios inflamatórios eu esperaria encontrar valores mais aumentados, tanto de PCR quanto de VHS. Eu destaco também a ferritina, que está normal, e falando contra um paciente um estado de inflamação crônica. Destaco ainda que as sorologias vieram não reagentes, sobretudo para HIV. Essa paciente foi submetida a uma série de exames de autoanticorpos na pesquisa de doenças reumatológicas. Esses autoanticorpos vieram negativos. Eu destaco apenas o FAN, que veio um valor aumentado de 1 para 320, e que, junto com o achado de derrame pericárdico, seriam 2 critérios para o diagnóstico de lúpus, mas, nesse momento, ela não fecharia os 4 critérios para a gente confirmar essa hipótese diagnóstica para ela. A gente pode observar também aqui que os valores de creatinina vieram normais, tanto de creatina quanto de ureia. Essa paciente não apresentava uma proteinúria. Então, nesse ambiente de discussão da enfermaria no dia a dia, nós ainda aventamos a possibilidade de realizar uma pericardiocentese, visto que não havia nenhum dado que nos encaminharia para um diagnóstico específico. Só que a paciente, no 3º dia de enfermaria, ela revelou para a gente que ela fazia uso de levotiroxina, que ela tinha suspendido a medicação há cerca de 5 anos e só retornou a usar há 2 meses. E frente a esse achado novo, desse relato dessa paciente de fazer o uso de levotiroxina, nós prosseguimos a investigação baseada nesse dado. Nós chegamos a solicitar um TSH na internação como uma avaliação inicial dessa paciente. O TSH veio um valor acima de 100. Frente a esse achado, nós pedimos a ajuda da equipe da endocrinologia para seguir o caso conosco. Eles orientaram repetir a dosagem desse exame e solicitaram alguns outros. A gente pode observar que no dia 21/6, a paciente apresentou um TSH de 398, um T4 livre de 0,44 e um anti-TPO de 142, revelando para a gente que a paciente apresentava um hipotireoidismo primário e o achado do anti-TPO nesse valor aumentado de 142 nos faz pensar que a tireoide de Hashimoto seria a causa responsável por esse estado de hipotireoidismo. Nós pedimos também a ajuda da avaliação da cardiologia, e frente a esse estado, essa apresentação de estabilidade hemodinâmica e nenhum outro critério que justificasse esse paciente ficar internada, essa paciente nós demos alta ao paciente, mas com encaminhamento para um ambulatório de endocrinologia. Nós reiniciamos a medicação, a levotiroxina, ainda em ambiente hospitalar, na dose de 50 microgramas, e nós aumentamos essa dose proporcionalmente junto com a queda do TSH. Isso tudo é em nível ambulatorial, porque nós não poderíamos introduzir a levotiroxina em doses aumentadas nesse momento, porque isso poderia ser um fator de descompensação cardíaca, levando essa paciente até evoluir com um tamponamento cardíaco. Aqui é um gráfico que a gente pode observar aqui no eixo Y o TSH e no eixo X a dose de T4 livre, a dose de levotiroxina, que foi a proposta terapêutica desse paciente. Conforme o TSH foi reduzindo, nós aumentamos a dose de levotiroxina. Essa paciente então foi acompanhada ambulatoriamente no serviço de endocrinologia da Santa Casa, e além da monitorização laboratorial dos exames de TSH e T4 livre, nós repetimos periodicamente o raio-x para observar essa regressão dessa cardiomegalia no exame de imagem. E após cerca de 7 meses, esse foi o raio-x
7 meses depois, com o tratamento de levotiroxina, a gente pode observar uma regressão importante da área cardíaca. Isso foi só um fator confirmatório adicional para a hipótese de hipotireoidismo ter cursado com esse derrame pericárdico volumoso. A gente pode observar aqui também o ecocardiograma da admissão, a presença do derrame pericárdico. Se a gente for comparar com outro ecocardiograma que ela realizou durante o segmento ambulatorial, a gente pode ver uma regressão importante do derrame pericárdico. Eu gostaria de chamar agora a doutora Luciene para acrescentar um pouco mais na nossa discussão. Bom, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. E esse caso, o diagnóstico, então, foi clínico laboratorial. Não foi feito citopunção e nem biópsia da tireoide, né, já que ela tinha uma TPO tão aumentada e respondeu bem ao tratamento clínico. Mas, para exemplificar a tireoidite de Hashimoto, nós trouxemos a imagem da citopunção, como seria. E vamos só ver aqui onde. Então, o que a gente espera numa citologia de tireoide, da tireoidite, é um aumento grande de linfócitos. E, às vezes, nós encontramos alguns aglomerados de histiócitos em meio a algumas células foliculares. Então, todas essas células menores são os linfócitos e uns agregados de histiócito. Com um padrão de citologia dessa forma, né, que é a coloração de Ginsa, a gente tem que fazer alguns diagnósticos diferenciais, até com outras tireoidites, né, a tireoidite de célula gigante, por exemplo, que é a tireoidite granulomatosa de Vain. Só que aí a gente tem uma história clínica, né, de uma virose anterior, a gente tem um infiltrado que não predomina linfócito, e sim um infiltrado misto, porque é uma tireoidite subaguda. A gente tem que fazer um diagnóstico diferencial com os linfomas da tireoide, que tem também um aumento do número dos linfócitos, e alguns carcinomas de tireoide, principalmente o carcinoma papilífero, que pode ter algumas células gigantes. Né? Mas, a princípio, o diagnóstico da tireoidite Hashimoto na citologia é um diagnóstico relativamente simples e associado a uma clínica. Quando se faz essa citopunção? Sempre que se palpa a tireoide e se encontra um nódulo. Né? Encontrou um nódulo na tireoide, vai fazer um exame de ultrassonografia, identificou esse nódulo, então vai complementar o diagnóstico da tireoidite com a citopunção. A citopunção, em geral, ela não é o exame de escolha para diagnóstico de tireoidite de Hashimoto. O diagnóstico de escolha foi feito na paciente, que é pela anti-TPO. Né? Mas ela é um exame que complementa, principalmente quando é uma tireoide que apresenta nódulos. Também exemplificando, esse é um caso nosso, lá da Santa Casa, mas não é da paciente. Né? Essa é uma tireoidite que a gente dá de Hashimoto com um infiltrado intenso de linfócitos que formam folículos, por isso ela também é chamada de tireoidite linfocítica ou tireoidite folicular. E esse infiltrado, a principal característica é que ele agride e destrói as células foliculares. Então, em consequência disso, vamos ver aqui. Em consequência disso, o parênquima tiroidiano, que é formado pelos folículos, ele vai sendo substituído por tecido linfóide. Então, muitas vezes a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial importante com os linfomas, porque a tireoidite Hashimoto ela pode evoluir com linfoma. Tem descrição de tireoidite associada aos carcinomas, mas não é fator de risco. É importante, todo mundo acha, às vezes, que é um fator de risco a tireoidite Hashimoto, como outras doenças autoimunes para outros tumores do sistema. A tireoidite de Hashimoto ela não é fator de risco para carcinoma de tireoide, ela é mais comum evoluir para linfoma do que para ter carcinoma associado, mas são descritos vários casos de associação com carcinoma. Mas o importante é saber que o tecido linfóide ele vai destruindo o parênquima. Então, numa fase, a gente tem da tireoidite de Hashimoto uma quantidade de
tecido linfóide abundante e destruindo os folículos. Numa fase mais avançada, esse parênquima ele vai atrofiando, sendo substituído por fibrose, vai reduzindo o número de tecido linfóide, substituindo por tecido fibroso. Então, a tireoide, que no início está grande, ela vai reduzindo de volume, né? Então, eu chamo novamente o Tiago, doutora Regina. Bom, boa noite a todos. Só para a gente falar um pouquinho como essa paciente se apresentou na enfermaria. Ela é uma paciente do Dr. Alexander, foi ele que pediu para fazer a tomografia, porque estava com a investigação de litise renal. E a gente sempre fala para vocês que a história é fundamental, e é de fato, e que o diagnóstico sai normalmente quando a gente colhe a história pela primeira vez. Nem sempre isso é fato, tá? Essa paciente, primeiro, quando eu cheguei no sábado de manhã para passar a visita, foi de incredulidade, porque era uma paciente que estava sentadinha e ela olhava para mim quase que perguntando o que é que eu estou fazendo aqui, porque ela não tinha praticamente nenhum sintoma. A gente não podia nem colocar que ela estava oligosintomática, ela não tinha dispneia. No exame físico, ela não apresentava nenhum sinal de que tivesse abafamento de bulhas, não tinha turgência jugular. E a primeira coisa, quando eu vi o raio-x, falei, não é dela. Esse raio-x não é dela. Não pode ser. Sem sintoma, com essa área cardíaca desse tamanho, e com a descrição de que tinha um volumoso derrame pericárdico, a primeira coisa foi medo de fazer um tamponamento em pleno final de semana. O que fazer? E fomos tentar colher a história dela. Não tinha nada. Ela não informava nada. E ela omitiu da gente o dado de que ela tinha já um diagnóstico prévio de hipotireoidismo. E ela omitiu até na terça-feira. Como a gente não conseguia levantar muitas hipóteses, nós conversamos à beira do leito, desde o sábado, sobre as possibilidades de tuberculose, sobre a possibilidade do vírus Coxsackie-B, sobre lúpus, né, principalmente por ser mulher, um pouquinho fora da faixa etária, mas 43 anos à época. Então, nós discutimos algumas possibilidades. E, na terça-feira, como a gente ainda não tinha hipótese, e o que a gente tinha dela, que tinha chegado de exame, eram normais, exceto os exames de imagem, que comprovavam que era aquele derrame pericárdico, de fato, estava ali acontecendo, nós, então, pensamos em chamar o ASAD para poder tentar fazer uma punção de pericárdio, para a gente tentar fazer diagnóstico. Acho que aí foi a chave, porque eu acho que ela ficou com medo, e aí ela falou, olha, eu tenho hipotireoidismo e eu tomava levotiroxina, eu parei de tomar o remédio. A gente tinha discutido também, e nós tínhamos falado desde o sábado, da possibilidade de mixedema. Ela ouviu a gente discutir hipotireoidismo com mixedema, falamos mais comum num quadro mais grave, em mulheres mais idosas, com a nasarca. Ela ficou quietinha. Na terça-feira, então, aí sim, nós discutimos todas as possibilidades outra vez, como os exames dela estavam praticamente normais, o que tinha chegado normal, então, vamos tentar ver se vale a pena, vamos pedir o parecer da cardio, ver se vale a pena fazer uma punção de pericárdio para tentar esclarecer melhor o diagnóstico. E aí que ela falou, e falou, inclusive, que ela já tinha recomeçado a tomar 50 microgramas, ao invés de 125, que era a dose original dela. Piorou, vocês viram que estava acima de 100, mas foi para 398, porque durante a internação ela parou de tomar de novo. A gente não sabia, não prescreveu para ela, durante os dias que ela ficou internada. Tá? Então, para chamar a atenção a importância da história, né, porque nem sempre o exame físico vai bater com os exames de laboratório. Ela tinha aquela área cardíaca enorme, um volumoso derrame pericárdico, e ela tinha praticamente sintoma nenhum. Ela foi sentindo aquela dispneia no início do quadro, que ela foi acomodando, né, com a presença do líquido pericárdico. Tá? Só para lembrar isso. Aí, depois, quando ela falou, chamamos. Então, provavelmente, é só o hipotireoidismo. A cardiologia também confirmou que deveria só ser o hipotireoidismo.
Ela iniciou o tratamento, hoje ela faz o controle lá no ambulatório da clínica médica com a gente e com a Carmen, e está muito bem. E com o Alexander, porque, ultimamente, é litíase renal, né, que vem perturbando ela. Boa noite. Bom, então, concluindo o caso clínico, ela teve o diagnóstico de derrame pericárdico devido à tiroidite de Hashimoto, né? A tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimune, onde você tem produção de autoanticorpos destruidores. Então, esses anticorpos vão destruir o parênquima folicular tiroidiano, substituindo por uma fibrose, como bem falou a professora Luciene. O diagnóstico, então, é feito pela dosagem do TSH, já que é um hipotiroidismo primário, né? Quando é primário, você tem um aumento do TSH e a diminuição do T4 livre, foi como ela falou. Então, o primeiro hormônio a alterar no hipotiroidismo primário é o TSH, que é o teste de screening, como foi bem feito na enfermaria. Primeiro você pede o TSH, depois, se ele der alterado, você tem que confirmar. E o anti-TPO, que é o anticorpo antiperoxidase, para identificar a etiologia da doença, né? Positivo é a tiroidite de Hashimoto. E o tratamento do hipotiroidismo é a reposição com levotiroxina sódica, né? Essa aqui é a imagem do Dr. Hashimoto, que em 1912 ele descreveu a doença. Bom, então o hipotiroidismo primário ele corresponde a 95% dos hipotiroidismos, né? E a principal causa em nosso meio é a tiroidite de Hashimoto. Então, ela também é conhecida como linfocítica crônica, é uma doença autoimune, então, pode vir acompanhado com outras doenças autoimunes, então isso na anamnese ajuda, então a paciente tinha psoríase, por ser uma doença autoimune também, geralmente tem história familiar, então ela tinha mãe com hipotiroidismo. O Hashimoto, então ele é basicamente mais comum em mulher, raça branca, e a partir dos 35 anos. Então, é uma doença da pessoa que já vai envelhecendo, né? A prevalência chega até 9% da população, e tem um estudo no Rio de Janeiro que em mulheres, né, de cada 10 mulheres, um homem é afetado. Então, chega até 9,4% de 35 a 44 anos, mas com envelhecimento ela fica mais frequente. Então, 19,1%. Isso aqui só para mostrar, porque no mundo a principal causa de hipotiroidismo é a deficiência de iodo. Então, aqui no Brasil, vocês podem ver, esse foi um mapa feito em 2017, nós estamos muito bem na fita, a gente tem a complementação iódica, que a OMS preconiza, então o Brasil, a principal causa é a tiroidite de Hashimoto, não é a deficiência de iodo. Esse slide aqui, só para vocês verem como é que fica a célula folicular da tireoide. Então, a primeira aqui é um folículo normal, o segundo é no hipertiroidismo e o terceiro é no hipotiroidismo. O que acontece no hipotiroidismo? Você tem uma diminuição dos hormônios tiroidianos, então você tem uma queda de 50% de todo o metabolismo. Então, fica um alentecimento de todos os processos metabólicos. E a falta do hormônio tiroidiano tem uma característica patológica, que você vai ter acúmulo de mucopolissacarídeos. Esse mucopolissacarídeos, ele é rico em ácido hialurônico e condroitin sulfúrico. O ácido hialurônico ele tem uma propriedade hidrofílica, ele puxa água. Então, vai provocar um edema mucinoso, que vai começando de pouquinho a pouquinho, e você não vai tratando, ele pode até se generalizar. Então, você tem esse edema, a gente fala mioedema porque acomete o músculo, então você tem a cardiomegalia, né, essa miopatia, porque o músculo fica com água, então ele fica aumentado. Tá? E também o que pode explicar esse derrame pericárdico, além de aumentar a área cardíaca pela mioedema, é que no hipotiroidismo você tem uma diminuição do fluxo, circula menos. Então, há um aumento da permeabilidade capilar. Passa água e proteína. Então, é um exudato. Então, isso leva a esse derrame pericárdico. Pode levar a ascite, claro, em casos avançados. Tá? Então, isso aí justifica. Vocês podem ver como que a célula fica toda inchadinha devido ao hipotiroidismo. Então, isso aqui só para ilustrar, você não faz uma cintilografia para diagnóstico, mas aqui é uma glândula normal, ela capta iodo, lado direito e esquerdo, e olha só como a professora Luciene bem falou, você tem uma infiltração linfoplasmocitária, então os folículos tiroidianos são substituídos por fibrose, então fica todo irregular. Ultrassom, né, de uma glândula normal, como você tem um infiltrado
Pelo ultrassom, você também pode dar o diagnóstico de Hashimoto, porque você tem uma tireoide hipoecóica, heterogênea, comparada a outra aqui, que ela fica homogênea, o lobo direito, o lobo esquerdo e a traqueia. Esse aqui, corte aqui histológico, que já foi muito bem falado pela professora Luciene. Bom, então, em relação ao hipotireoidismo, é importante você dosar o TSH, porque quanto mais elevado o risco para a progressão do hipotireoidismo é maior, e ele é melhor preditor de hipotireoidismo que o anti-TPO. Então, quanto mais alto o TSH, maior risco de o paciente desenvolver o hipotireoidismo, né? Você vê que, quando está acima de 15, 73 no primeiro ano. Bom, então, o tratamento feito o diagnóstico, como eu falei, é o TSH, você pede a primeira vez. Se o TSH está discretamente elevado, você tem que repetir, porque hoje em dia a levotiroxina está sendo uma das drogas mais prescritas, então você não pode fazer o diagnóstico só com uma tomada do TSH. Você espera 2, 3 meses, vai repetir o TSH para você comprovar se realmente ele continua elevado, porque o TSH é um hormônio liberado em picos, dá vários picos ao dia. Então, às vezes, você pegou um pico um pouquinho elevado, TSH 6, 7, e 50% dos pacientes, quando você repete, o TSH volta ao normal. Então, não significa que a pessoa tem hipotireoidismo, você tem que repetir. Tá? Então, você inicia o tratamento com a levotiroxina sódica, você inicia gradualmente, e você vai botar a meta do paciente. Tá? Então, até 60 anos, você pode botar o valor normal, né, de 0,4 até 4,5, vai depender do valor de referência de cada laboratório. Agora, se vocês forem perceber aqui, quanto mais idoso, você não tem que deixar ele muito baixo, não. Pelo contrário, olha só, 75 anos, você pode até deixar 5, 6, acima de 85 é até 10. Então, já tem trabalho mostrando que o idoso, quando ele fica com hipotireoidismo subclínico, ele vive mais do que quando ele fica em eutiroidismo. Então, dependendo da idade, você vai ver a faixa de meta de TSH para você controlar o seu paciente. Bom, isso aqui só são mensagens, né? Qual o valor para dar diagnóstico? Então, se o TSH estiver acima, ele é um hipotireoidismo leve, tá? O risco de progressão para hipofranco é maior, se tiver um anti-TPO positivo, TSH acima de 10. Idosos, né, maior de 65 anos, são menos suscetíveis a desfechos favoráveis comparado aos mais jovens. Então, o idoso, a gente, como eu falei, deixa mais um pouquinho, TSH um pouquinho mais elevado, né, discretamente elevado. Considerar o tratamento para hipotireoidismo subclínico, não são todos que tem que tratar, e a gente depois falam melhor de hipossubclínico, que não é o momento agora. Então, o tratamento, como eu falei, é você fazer a reposição e botar o nível de TSH na meta desejada para o seu paciente. Então, se eu pego um paciente com hipossubclínico, se o TSH está acima de 10, eu não tenho dúvida, eu trato. Né? Hipotireoidismo persistente. Lembra, eu falei que uma dosagem só não diagnostica, então eu tenho que repetir. Agora, entre 4 e 10, aí vai depender do seu paciente. Aí a gente fala hipossubclínico. Será que eu posso tratar esse paciente? Então, tem esse algoritmo aqui, que eu não vou entrar muito em detalhe, não. Tá? Se ele tiver risco cardiovascular, já viu que realmente merece tratar. Tá? Esse aqui, aí você pode fazer o diagnóstico com anti-TPO ou ultrassom. O ultrassom, gente, ele vê melhor o acometimento antes do anti-TPO e antes do TSH. Então, se você faz o anti-TPO e está negativo, você pode pedir ultrassom. O ultrassom ele vê primeiro do que o anticorpo positivo. E o anticorpo positivo ele está presente em 90% dos pacientes que têm Hashimoto. 10% ele tem, e o anticorpo pode vir negativo. Então, eu faço ultrassom para ver se tem aquela imagem como você, heterogênea. Né? Então, isso aqui, a American Thyroid Association, ela lançou, em mês de abril, uma propaganda para você ficar mais consciente da doença, porque nos Estados Unidos, 90% das doenças da tireoide autoimune são devidas à tireoide de Hashimoto. Tá? E lá estão mostrando uma prevalência de 13%, enquanto aqui é 9% no Rio, mas tem dados falando que é até 27%. Então, para não chegar nessa paciente aqui, para o médico ficar alerta que pode ser hipotireoidismo. Né? Então, isso aqui só para ilustrar, nós apresentamos agora esse fim de semana com a aluna Sofia,
lá no Congresso, em Campos do Jordão, e esse caso clínico, que todo mundo ficou. A primeira coisa que eles olhavam, eles falavam assim, nossa, é Chagas, Chagas. Aí eu falei, Regina, o pessoal todo achando que era Chagas, e não, era o hipotiroidismo, que foi bem tratado, e é isso aí. Obrigada. Eu acho que não há dúvida para todos nós da brilhante apresentação que foi feita aqui por todos, pelos professores e pelos alunos, como a professora Regina falou, muito importante a história clínica e muito importante a participação de outros profissionais de outras áreas nessa formulação. Com relação aos alunos, achei muito interessante o diagnóstico diferencial exposto, porque não se baseou simplesmente em falar o diagnóstico, mas em fazer um resumo pequeno clínico de cada situação, o que nos permitia, na medida que foi sendo falado, nós irmos, de certa forma, descartando aquelas possibilidades em razão do que não existia nessa história e no exame físico. Então, parabéns a vocês pelo acompanhamento, acho que foi muito proveitoso, muito interessante, e qualquer um de nós, acredito que em qualquer situação que estivéssemos nessa clínica, não pensaríamos inicialmente nessa possibilidade. Ficou uma possibilidade que só se ajudou a ser revelada através de uma participação ativa da paciente. Seguindo essa sequência nossa da sessão anatomoclínica, eu quero abrir a palavra para os alunos. A gente costuma fazer uma sequência, né? A gente coloca em primeiro os alunos que quiserem se manifestar, e depois a gente gostaria também de ouvir, caso algum professor tivesse interesse em fazer alguma consideração. Então, a gente está abrindo para essa possibilidade. Professor Nilo, coordenador do nosso internato. Pode, com a palavra, mas com o microfone para a gente poder transmitir. Não, não precisa. A gente abre mão desse... O Carmen conhece, tem notícia de... São duas doenças autoimunes. Da existência das duas doenças... Ou existem alguns artigos, estava xeretando com Laura aqui, de citações, até um pouco controverso, a mesma incidência na população, ou a incidência um pouquinho maior, mas baseado fundamentalmente em exames complementares. Clínica de hipotiroidismo, da forma que foi colocada, e psoríase, numa análise rápida de 2 ou 3 artigos que nós puxamos aqui, nós não encontramos. Conhecem? O pessoal da dermatologia, essa referência é comum num grupo de psoríase, a presença de hipotireoidismo ou vice-versa? Poderia falar sobre isso, Karina? Não só no caso da paciente, o hipotireoidismo, né? E as doenças de pele, por exemplo, o vitiligo, a gente tem bem documentado, e na psoríase também. Então, há correlação. Há um predomínio, às vezes até em torno de 30% dessa relevância. Então, no caso, ela tinha psoríase. E outra coisa que foi aventada foi o lúpus, né? Que foi a principal hipótese, já que 40 e poucos anos, mas clinicamente não tinha lesões cutâneas de lúpus, e pelos exames laboratoriais não foi possível fechar os 4 critérios, mas a correlação do hipo com a psoríase existe, né? Então, tem correlação, assim como o vitiligo, né? Então, corrobora, né? Quer complementar? Em relação a outra doença autoimune, que a gente vê mais frequência, é o DM1, né? 20% tem anticorpo positivo, mas só 12% manifestam hipotiroidismo. Então, você tem um anticorpo positivo, mas, às vezes, você não tem a doença. Mas você tem que fazer, pelo menos uma vez por ano, um TSH, porque você já espera que vai entrar em hipotiroidismo. Tá? Hipotiroidismo tem, vitiligo tem, essa associação, sim. Passar a palavra ao professor Chambô. Quero parabenizar o grupo pela apresentação, pela brilhante apresentação. Eu estava lá no fundo, mas aprendi muito com a apresentação de vocês. E vi a oportunidade de falar, quando o Nilo levantou e falou das associações das doenças autoimunes. Nós estamos fazendo um trabalho agora, já estamos com N mais de 100, da relação do líquen escleroso na mulher, que é uma doença autoimune associada ao hipotiroidismo e ao vitiligo. E nessas pacientes nós temos alcançado quase 20% de associação, não só de hipotiroidismo. Hipotiroidismo
vitiligo e o câncer. Agradecemos a participação do professor Chambot e vamos ouvir uma colocação do professor Flávio, diretor da escola. Parabenizar principalmente os nossos alunos pela brilhante exposição. Vocês brilharam, né, souberam conduzir muito bem a discussão do caso. Então, em nome da direção da escola, parabenizá-los e, obviamente, que tiveram uma boa orientação dos nossos docentes. Eu queria fazer uma pergunta à equipe da endocrinologia, e principalmente porque esse caso, inicialmente, ele tinha um foco mais da clínica cirúrgica, né, da urologia. O professor Alexander estava acompanhando o caso em termos de cálculo. E nós vimos ali, pela exposição da Carmen, que há uma prevalência alta de hipotiroidismo, inclusive subclínico, né, nas mulheres, e isso, para a gente, é uma preocupação, como cirurgiões, levar para a operação um paciente com hipotiroidismo subclínico. Há interferências no processo de cicatrização e outras consequências que possam ser até danosas do ponto de vista num processo de anestésico, né, um paciente com hipotiroidismo, sem que haja um conhecimento prévio dessa situação. Então, eu queria ouvir de vocês se, com frequência, nós deveríamos, então, pensar na avaliação do TSH como um exame importante na avaliação pré-operatória. Segundo ponto, eu estava conversando com a professora Regina, e o ictus cordis desse paciente, porque nós vimos ali uma imagem, né, ao raio-x, que sugeria um aumento de área cardíaca, mas a clínica ela mostra sempre que é soberana, né, porque com uma imagem ao raio-x daquela, era esperado um desvio do ictus, uma posição não habitual do ictus cordis. Então, eu acho que tinha uma dica na semiologia que mostrava que ali não se tratava de uma cardiomegalia, mas sim de uma outra situação de sobreposições de imagem. Bom, em relação ao screening de TSH de hipotiroidismo, é controverso, tá? A americana, às vezes, não bate com a europeia. Então, o que a gente está seguindo? A gente sugere fazer TSH em todas as mulheres a partir dos 35 anos, todos os indivíduos a partir dos 60, e grupo de risco. Quem é grupo de risco? Se você tem história familiar, tipo tiroidismo, você deve fazer, né? Uso de algumas drogas que interfiram na função tiroidiana, amiodarona, interferon, carbonato de lítio, né? Então, essas pacientes têm que fazer logo, ou acima de 35 anos, em todas as mulheres, e todos os indivíduos a partir dos 60 anos. Então, não tem screening para você fazer para o pré-operatório, TSH de todo mundo. Mas, se a paciente tiver uma história familiar, quando você fizer a anamnese, eu tenho minha mãe com hipotiroidismo, acho que vale a pena você fazer, sim. Tá bom? Logo no início, a gente não conseguiu nem fazer o eletro dela, porque estávamos impossibilitados na enfermaria. Tá? Então, não tem o eletro inicial, só tem, acho que depois, lá no final da internação, quando a cardiologia viu essa paciente. E a cardiologia também ficou com dificuldade, ficou incrédula diante da pobreza de sintomas, da pobreza de dados de história e diante do exame de imagem dessa paciente. Tá? Ela não tinha absolutamente nada. No sábado, quando eu cheguei, ela estava sentada. Eu falei, não deve ser essa paciente com esse exame. Tanto é que a gente pediu outra imagem, outro raio-x, que era o que a gente conseguiria fazer de imediato. Confirmou. Aí era uma cardiomegalia, ou era aumento de músculo, ou era líquido que tinha ali. Depois foi refeito, o novo, depois o Cristiano quer falar de novo, foi refeito depois e comprovou que era líquido mesmo. Quando nós vimos depois, tivemos acesso durante a semana da imagem do laudo do eco dela, nós vimos que, de fato, era líquido, confirmando o que tinha sido visto na tomografia. A imagem era dela, o exame era dela. Mas ela não tinha abafamento, ela não tinha desvio, ela não tinha sintomatologia nenhuma, não tinha turgência, não tinha nada. E a gente perguntava, a história era nada. Então, fizemos algumas hipóteses, e lúpus, por ser mulher, por já ter uma doença autoimune, foi a que a gente mais pensou. Mas também tuberculose, né? Pensamos no vírus Coxsackie-B, mas ela não tinha história de nada. Você teve resfriado nas últimas 2, 3 semanas? Não, não tive. E a mais miocardite.
não tive nada, não tinha nada. A única coisa era a investigação para a litíase. Tá? E ela ficou assintomática durante todo o período da enfermaria. Quando começou a fazer a levotiroxina para ela, foi fazendo aos poucos, a cardiologia acompanhou com a gente também, depois ela foi para o ambulatório, e ela se mantém completamente assintomática. A única coisa que ela tem queixada, ela tem ido ao ambulatório porque ela está tendo cólica nefrética. É a única coisa que ela tem. E no eletro, depois, foi feito só já na fase final da internação. Tá bom? Foi muito interessante esse comentário do Flávio, que eu também queria vir falar aqui, a respeito, até na hora da apresentação, os alunos falaram em alguns momentos, chamaram aquela imagem de cardiomegalia. E, na prática, até, a gente sabe que até, inclusive, um pouco dos radiologistas têm um pouco de culpa nesse sentido, que, na verdade, a melhor forma de descrever aquela imagem é aumento da área cardíaca. Né? Então, esse seria o termo e a forma de descrever melhor. Porque, no raio-x, a gente tem dúvidas, né? Em situações, como eu falei, o ideal é fazer sempre o PA e o perfil, que aí a gente tem mais certeza até de poder chamar de cardiomegalia. Mas, no raio-x, tem limitação de diferenciar um aumento realmente do coração, como uma miocardiopatia dilatada, por exemplo, de um derrame pericárdico. Né? Então, por isso que, pela imagem, principalmente pelo raio-x, o ideal é que a gente chame de aumento da área cardíaca. Né? Na tomografia, no ecocardiograma, a gente tem visão direta do músculo, visão direta do coração, a gente consegue definir, ou diferenciar uma coisa da outra. Mas, pela imagem do raio-x, o ideal é que a gente chame de aumento da área cardíaca. Né? A gente geralmente até descreve como aumento da área cardíaca pelo índice cardiotorácico, né? Te ensina até isso na aula, que é essa relação do tamanho do coração com o tórax. Né? Isso é um aspecto de imagem. É uma coisa também que é bem interessante, tem discussões clínicas, lá na clínica médica e tudo. Quem participava antigamente era o Renato Morelato, e ele falava muito disso, né, de algumas situações que vinha, às vezes, para ele, né, ele é geriatra, então chegava muitas vezes paciente já idoso e tudo, e às vezes com intoxicação digitálica, né, porque foi dado em algum dos exames desse paciente, muitos pacientes mais idosos já têm realmente um coração grande, já tem uma área cardíaca aumentada, mas a gente tem que ver sempre, como a gente comentou aqui, a clínica. Né? Então, em algumas situações, chegava o paciente para ele intoxicado por digital, porque um outro colega, um médico, interpretou, né, que estava no laudo lá como aumento da área cardíaca, como a cardiomegalia, e já interpretou isso como insuficiência cardíaca. E começou a usar digoxina, começou a usar certas medicações que não tinha indicação clínica nenhuma. O paciente não tinha nenhum sinal de insuficiência cardíaca. Né? Então, é importante que a gente saiba, a gente comenta muito isso na sala, ver a imagem e, ao mesmo tempo, interpretar o laudo. Né? O que o laudo está dizendo? Então, tem aumento da área cardíaca, ponto, esse é um achado. Né? Se vale a pena, pelos sintomas clínicos ou pela dúvida clínica, avançar no diagnóstico, então fazer um eco, fazer uma tomografia, é uma outra coisa, e aí sim a gente pode, né, inferir com outras situações, de realmente insuficiência cardíaca ou outras situações. Né? Uma outra coisa também que é interessante nesse caso, e às vezes a imagem deixa dúvida, o melhor nesse caso é realmente o ecocardiograma, é ver a situação do tamponamento cardíaco. Né? Nesse caso, é uma imagem muito feia, realmente muito grande, a gente vê o derrame, a gente poderia até pela imagem, como assustou, né, todo mundo, de pensar no tamponamento cardíaco, mas, de novo, a carta clínica deixa isso muito claro, que não tinha nenhum sinal disso. Né? Às vezes, a imagem não é a melhor forma de demonstrar. O colega, né, até mostrou no eco, às vezes, existem alguns sinais que sugerem, né, que tem essa sugestão, e, principalmente na tomografia, no raio-x, a gente tem muita dificuldade de dizer. E aí a gente volta de novo, a clínica é soberana, né, mostra isso melhor para a gente saber se está tendo tamponamento já com uns sintomas ou não. Tá? Mais algum professor gostaria de se manifestar? Professor Renato? Cristiano, eu acho que você foi mais rápido no gatilho do que eu, porque eu estava coçando ali para falar que a gente não descreve como cardiomegalia aquela imagem, a gente descreve como aumento de área cardíaca. O nosso dia a dia é esse. Eu queria falar alguma coisa que você bem chamou a atenção, que é o seguinte, parabenizar, porque quem estava acompanhando o caso não foi afoito, porque é muito comum você ver derrames pericárdicos tão volumosos e, mesmo que não tenha sinal nem clínico, nem ecocardiográfico de tamponamento, de você buscar drenagem. Uma drenagem, uma pericardiocentese esvaziadora, uma punção de Marfan, para tratar, às vezes, a nós mesmos. Né? E chamar a atenção para os alunos aqui, mais uma vez, que não existe uma correlação direta entre volume de derrame pericárdico e tamponamento. Tá? É claro que o que é o tamponamento? O tamponamento é quando você tem um volume, um acúmulo de líquido no espaço pericárdico,
que atinge um limite de estiramento do pericárdio, ou seja, aquela capacidade acomodativa, adaptativa do pericárdio, e daí você tem que pequenos aumentos de volume ocasionam em grandes elevações de pressão dentro do saco pericárdio. Com certeza, esse derrame pericárdico é um derrame pericárdico crônico. Para ter grandes volumes tão grandes, são derrames pericárdicos que o acúmulo de líquido foi se avolumando ao longo do tempo, e isso a gente sabe que, então, para você um derrame pericárdico causar tamponamento, são duas variáveis, o volume e a velocidade de aparecimento desse derrame. Se você tem, às vezes a gente tem derrames muito pequenos e que causam tamponamento, nos casos agudos de dissecção de aorta, por exemplo, são pacientes que com 20, 30 ml de volume a mais, eles tamponam. Então, a gente sempre tem que levar em consideração o volume do derrame e o tempo de aparecimento. Okay? No caso em questão, não tinha nem sinal clínico de tamponamento, não vamos esquecer dos sinais clínicos. Se você não tem eco, mas tem sinal clínico de tamponamento, drene. Então, assim, você não tem a famosa tríade de Beck, né, hipotensão, abafamento de bolha, turgência jugular. Tem gente que considera um quarto componente que é pulmões limpos. Aliás, a radiografia mostrava que não tinha nenhum sinal de congestão pulmonar, né? O pulso paradoxal, presente em aproximadamente 70% a 80% dos casos, é bastante significativo. E, obviamente, hoje, quando a gente tem se nós tivermos o recurso da imagem, o recurso do ecocardiograma, existem sinais muito mais fidedignos de tamponamento, especificamente a colabamento do átrio esquerdo e das cavidades ventriculares. Colabamento de átrio direito não é indicativo de tamponamento, é muito sensível, mas pouco específico. Okay? Só complementando a sua fala, realmente é crônico, porque ela usava 150 microgramas e tinha parado há 5 anos a levotiroxina. E ela voltou há 2 meses com 50 microgramas, que o urologista dela falou: você não pode ficar sem um remédio. Então, ela voltou com 50. Então, quer dizer, 5 anos foi um derrame crônico, isso mesmo, do jeito que você falou. Queria parabenizar, que foi muito bacana a apresentação. Um comentário: eu aprendi, e sempre oriento meus alunos, que a clínica é soberana. E, nesse caso, pegou todo mundo de surpresa, porque até um endocrinologista, diante de uma paciente dessa, talvez nem pensasse em hipotiroidismo. Por quê? Está na cara. A face é característica, a lentidão da pessoa, e ela estava sentada de joelhinho cruzado, né? Pernas cruzadas, conversando normalmente, não tinha aquela lentidão típica do hipotiroideu, que, quando a gente está meio lerdo, o outro fala: ele está com hipotiroidismo, até chega a brincar. E essa paciente não tinha isto. Então, até o próprio especialista poderia ficar em dúvida do diagnóstico. Parabéns pelo caso. Fazer uma pergunta aqui para o grupo, mas com a exposição feita pelo professor Renato já esclareceu. Naturalmente, seria um derrame feito de uma forma lenta, que permitiu com que houvesse uma dilatação desse pericárdio sem haver nenhum tipo de complicação. A pergunta que eu faria para o grupo é comum, é o primeiro, qual é o número de casos, pela experiência da professora, que observou essa situação ou parecida com mixedema? Mixedema é mais comum, naturalmente, mas especificamente algum caso, ou esse pode ser considerado um caso inédito, na sua experiência como endocrinologista? Bom, na minha experiência de 30 anos, foi o primeiro caso, né? Se você vê na literatura, fala de 30% a 80%, mas hoje em dia está bem raro, porque hoje em dia todo mundo pede TSH. Então, não é comum, por isso que esse foi para congresso, porque é raro, né? Para mim, foi a primeira vez que eu vi um derrame pericárdio, um aumento de área cardíaca, né? Num paciente com hipotiroidismo. Bom, ainda mais algum professor ou aluno gostaria de se manifestar? Se não, eu, mais uma vez, em nome da coordenação do curso, agradeço a participação de todos vocês, os professores, os alunos que prepararam esse brilhante trabalho, que vocês possam, de repente, continuar divulgando essas informações, quem sabe publicando, né, em uma revista. Eu acho que é interessante, é um caso clínico extremamente importante. Agradeço a participação de todos os professores, aqueles que
nos honraram aqui com a sua presença, os alunos. Espero que a gente possa difundir essa informação, pedindo aos alunos que não puderam comparecer para assistirem posteriormente essa gravação, né? Porque é uma forma realmente de crescimento profissional para todos nós. Agradecendo a participação de todos, eu encerro essa sessão e convido a todos vocês, lembrando que na nossa programação nós teremos a cada mês, na terceira segunda-feira do mês, uma apresentação, uma sessão anatomoclínica. A nossa próxima está marcada para o mês de maio, e eu gostaria da presença de todos vocês, independente de se tratarem de professores diretamente relacionados a esse caso. Acho que a participação de todos é muito importante. Agradeço a presença de todos, uma boa noite, muito obrigado.